de regularização fundiária, ela foi aprovada em 2017 e ela estabelece medidas para legalizar terras tanto na área urbana quanto na área rural. E essa implementação da lei que vai ser debatida hoje nessa audiência pública da Comissão Mista de Mudanças Climáticas. Eu estou com o senador Luiz Carlos Reis, que faz parte da comissão. Bom dia, senador. Legalização de terras é um assunto complexo no Brasil. Na opinião do senhor, o que falta para a regularização fundiária acontecer de fato? Primeiro, o pessoal não queria regularizar lá atrás. Em 2017, nós trabalhamos nessa lei, eu ainda era deputado, e essa lei veio com o objetivo de regularizar. Por exemplo, ano passado, o presidente Michel Temer assinou quase 11 mil títulos de propriedade. Nós temos 1.300.000 propriedades sem regularização no Brasil hoje. E só dados dos assentamentos, fora as questões ainda que nós temos de terra legal que existe no norte do país. Então, seguramente deve ter quase 1.500.000 propriedades, isso é em torno de 20% a 25% das propriedades do Brasil, que, segundo dados do INCRA, tem 6.500.000 propriedades, né? Então, nós estamos fazendo um empenho, junto à Comissão de Agricultura do Senado, para revermos essa questão e agilizarmos o processo. Está muito travado o processo dessa regularização. Os produtores que estão em cima da terra, em qualquer região do Brasil hoje, querem o título, porque eles querem chegar num banco do Brasil, do Sicredi, qualquer banco, por exemplo, e fazer um financiamento do Plano Safra. Ele não consegue fazer porque ele não tem o título da propriedade. Então, nós estamos trabalhando com o presidente Bolsonaro para que a gente possa simplificar esse processo, simplificar e fazer. Por exemplo, hoje tem o cadastro ambiental rural. Todas as propriedades, 99% já estão cadastradas. Tem um ponto de georreferenciamento. Nós temos satélites hoje. Nós temos a Embrapa, né? A Embrapa de Campinas com georreferenciamento. Conversava em algumas instâncias com o doutor Evaristo, que é um craque nessa área. Como que a gente possa usar essa ferramenta, fazer uma parceria com os governos estaduais, né, com a Emater de todos os estados, com os escritórios de planejamento de todos os estados e podermos, então, ajustar essa questão da regularização fundiária. Veja, são mais de 1 milhão de famílias que estão hoje nessa posição no Brasil inteiro. Por isso, nós precisamos ajustar essa posição. O que, senador? É burocracia, pelo que o senhor disse, é muito burocrático? Primeiro, não tinha interesse em dar escritura. Esse é o primeiro passo até 2017. Em 2017, com a votação da lei, hoje já tem interesse. Agora, nesse momento, é burocracia, sim. Tem que medir cada uma dessas propriedades. Imagina, medir, fazer uma medição. Nós queremos achar um jeito. Hoje tem satélite. Como é que eu posso simplificar o processo para não fazer medição local? Se precisar fazer, nós vamos fazer, para que seja identificado. O cadastro é mais fácil. Quem está em cima da propriedade? Se é o antigo dono, ou se já mudou de proprietário. Então, tem várias situações que nós precisamos conversar, né? Estamos fazendo esse debate hoje na nossa Comissão de Mudanças Climáticas, mas estamos trazendo esse tema. Conversava ainda na semana passada com o presidente Davi Alcolumbre, que ele chamasse para si essa questão, não apenas um senador, mas o presidente do Senado, o presidente do Congresso Nacional, puxar essa questão que é significativa. Imagina, 1.300.000 famílias não têm título de propriedade, né, das suas propriedades no Brasil inteiro. Então, nós temos que simplificar esse processo, agilizar, juntar as forças, porque hoje cada estado, cada parlamentar, cada órgão quer fazer a sua titulação. E os produtores, então, nem se fala. A agonia que eles têm de poder ter o título da propriedade e não ter. Eu, no meu estado, devo ter quase 30 mil, que já é um estado evoluído. Mas onde a situação é pior, senador? Eu acho que são os estados da Amazônia legal. O doutor Evaristo fala que tem 800.000 propriedades na Amazônia legal. Deve ter quase 500.000 sem titulação. Então, essas pessoas estão na clandestinidade, precisam, estão lá há dezenas de anos, alguns casos lá, Rondônia, por exemplo, e qualquer estado hoje, que nós precisamos ajustar essa questão. Então, nós vamos trabalhar firme, pedimos o apoio do presidente do Senado e do Congresso Nacional, para que a gente possa agilizar junto com os diferentes ministérios, né? O Ministério da Agricultura tem uma secretaria especial do secretário Naban, né, o próprio INCRA, que a gente possa fazer juntar as forças dos estados, da Emater em todos os estados, dos órgãos que fazem titulação nos estados, por exemplo, Instituto de Terras, onde existir secretarias estaduais da Agricultura. Então, fazer uma grande parceria com o nosso Ministério da Agricultura e com a Secretaria de Regulação Fundiária para nós ajustarmos essa questão. Existe uma meta que nós estamos procurando cumprir agora aqui no Senado Federal. Senador, o nosso apresentador, o Thiago, ele tem uma pergunta para fazer para o senhor.
Sim, senador Luiz Carlos Reis. Na verdade, eu gostaria de saber como conciliar esse processo de regularização fundiária sem que haja um incentivo também à grilagem de terras. Porque quando o governo, de Nova começa a regularizar, há uma pressão, às vezes por novas invasões de terra, etc. e tal. Então, essa é a pergunta. Então, senador, assim, como agilizar essa questão da regularização sem incentivar a grilagem de terras? Não é grilagem, essas pessoas já estão em cima das terras, não é incentivar a grilagem. As pessoas estão lá. As pessoas, mas de... Okay. Não, mas as pessoas estão em cima das terras, o que não é essas famílias que estão já sem a titulação, as outras são tituladas, não é o problema. Então, o que nós precisamos é o que eu disse. Pedimos ao apoio ao presidente Davi para que a gente convoque os estados, o INCRA, o Ministério da Agricultura, enfim, e aí nós possamos ver tudo o que precisa fazer. E a própria Embrapa, que tem hoje uma ferramenta potente na mão, que é o georreferenciamento e os satélites que tem hoje à disposição. Como nós possamos juntar essas ferramentas todas, simplificar o processo dentro da Lei 13.465, de 2017, e aí partirmos para a regularização. Todos, seguramente, ontem falava com a deputada Cassol, lá de Rondônia, é o drama que ela tem no seu estado, é cobrada diariamente, porque os produtores lhe cobram, eu quero regularizar a minha propriedade. Isso, o que ela sentiu lá, qualquer um sente em qualquer parte do Brasil. Vamos fazer um ajuste com o presidente Davi e nós vamos acertar o que precisa ser feito para podermos fazer a regularização e a titulação dessas propriedades no Brasil inteiro. Para acabar com o prazo para o cadastro rural, como prevê essa medida provisória que está, inclusive, trancando a pauta do plenário, pode ajudar? Ajuda, porque essa é uma questão que ele tem que ficar em aberto. Por que isso? Porque todos os dias está falecendo alguém. O antigo titular faleceu, os novos titulares, de acordo com vamos dizer assim, o inventário, precisam ser titulados. Existe negociação de terras a todos os momentos no Brasil inteiro. Então, também, vendeu a terra é um outro titular. Isso tem que ficar em aberto, não pode ser fechado, não, porque... É o que disse, por venda, comercialização dos lotes, das terras, ou por falecimento de algum herdeiro, faleceu a esposa, faleceu o marido, a terra titular, digamos assim, registrada, vai ficar em nome dos herdeiros. Aí tem que fazer um novo cadastro, porque muda a figura de quem é o proprietário dessas terras. Então, o cadastro ficará em aberto, é o que nós já vamos votar definitivamente hoje aqui no Senado Federal.